Bom dia, pessoal, dei uma olhadinha aqui nessa rádica de IP, a gente até já gravou um vídeo dela há um tempo atrás, e é esse tipo de material que normalmente a gente procura para a gente conseguir fazer um material como esse daqui para vocês, tá? Isso daqui então é um cerne, né, de uma rádica de IP roxo, que é uma das dúvidas também frequentes do pessoal aqui sobre as questões das diferenças entre os IPs, né, sobre a diferença do IP roxo para o IP amarelo. E não é só isso, pessoal, agora no momento nós só temos peças de IP roxo. Então eu vou mostrar algumas características dessa madeira para vocês e agora, num futuro próximo, quando começarem as floradas dessas árvores, eu vou mostrar mais algumas diferenças entre os IPs para vocês. Mas hoje a gente vai se concentrar nessa rádica de IP roxo que eu tenho aqui, tá? E em alguns detalhes que são provenientes dessa madeira que eu acho fabulosa. Essa árvore, por exemplo, que foi retirada aqui, tranquilamente aí tem seus 40 a 50 anos que está morta, exposta ao ambiente mesmo, e mesmo dessa forma está extremamente rígida, né? Então é esse tipo de coisa que eu sempre falo em relação às madeiras de lei, às madeiras de alta qualidade. O IP é uma madeira difícil de cortar, difícil de ser trabalhada, porque ele é realmente uma madeira muito dura, muito resistente, ele tem uma grande quantidade de lignina, tá? Só que isso tudo são características positivas, extremamente positivas, depois que a peça está terminada, tá? E logicamente, né, eu sempre falo muito da questão dos detalhes. Então todas essas saídas de raiz, elas proporcionam esse tipo de desenho na peça, tá? E não só isso, ele dá uma riqueza de detalhes muito bacana. Carol, chega aqui mais pertinho, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, que uma madeira dessas nativa, que se desenvolveu dentro de um sistema florestal, né, ela tem um crescimento muito mais lento do que uma árvore que está à plena luz, até porque ele depende dessa energia solar para se desenvolver, para fazer fotossíntese e crescer, né? Então, se vocês olharem bem de perto, vocês vão reparar que os anéis de crescimento estão muito próximos um do outro, extremamente próximos. E o que isso quer dizer? Quanto mais próximo esses anéis de crescimento estão um do outro, tá, mais lento é o crescimento da árvore, tá? Outra coisa bacana é essa alternância de cor, que muitas vezes o pessoal acredita ser IP amarelo, e não é, tá, pessoal? O que aconteceu aqui exatamente? Se vocês repararem, vocês vão ver uns pontos mais acinzentados entre o amarelo, beirando o preto aqui. Por que isso aqui acontece? Isso daqui é em função do ângulo que essa fibra se encontra, tá? Então ela estava inclinada em relação ao corte. Por isso que ela dá essa coloração diferente, tá, pessoal? Então, assim, são vários e vários detalhes. Você tem, por exemplo, aqui uma outra saída de raiz, né? Então aqui você tem mais um centro de cerne, tá? E aqui o principal, que esse daqui era o pinhão, né? A parte principal da raiz. Como se fosse nessa daqui, essa parte principal e o acesso a uma outra raiz. Então aqui também a gente teria mais uma saída de raiz e toda essa estrutura radicular do IP roxo, né? Ela é extremamente forte e rígida, porque ela precisa ser assim para sustentar a grande árvore que tinha aí acima, né? E logicamente isso depois de passar do tempo, que essa árvore vence o seu próprio ciclo, que ela morre, que ela cai, porque tudo acaba findando, e a gente conseguir aproveitar um material desse tipo, né, conseguir dar um destino correto e trabalhar ele a nível de perfeição, a gente consegue chegar numa peça. Imagina quanto tempo uma peça dessas vai durar dentro da tua casa, você cuidando, fazendo as manutenções, se na natureza está há 40, 50 anos morta, exposta ao ambiente. Então, pessoal, são essas características, né? A durabilidade, a questão da resistência física e, logicamente, o nível de acabamento que o IP proporciona. Porque como ele é uma madeira extremamente densa, os poros, né, os anéis de crescimento estão muito próximos, ela é extremamente densa, pesada. Quanto mais densa, mais pesada a madeira dá, melhor a qualidade dela de polimento, de acabamento e logicamente de resistência, porque ela vai impedir que entre aí, entre as fibras, que entre água, qualquer outro biocomponente que possa vir a degradar a madeira. Então são por essas e outras que eu sou realmente um fã do IP roxo.